Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião, obrigada por aceitar o nosso convite para esclarecer, né, uma dúvida que é muito frequente. Muita gente tem dúvidas sobre o que o neurologista faz e o que o neurocirurgião faz. Então eu gostaria que você já começasse o nosso bate-papo respondendo essa pergunta. Tá joia. Obrigado ao cinema pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar aqui nesse programa, conversando com você, com nossos telespectadores. Existe realmente uma diferença entre neurologista e neurocirurgião. O neurologista, ele se ocupa das doenças clínicas do sistema nervoso. E o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. Então, resumidamente, as doenças neurológicas que não são cirúrgicas são acompanhadas, na grande sua maioria dos casos, pelos neurologistas. E aquelas doenças neurológicas que têm um cunho cirúrgico ficam para os neurocirurgiões. Eu gostaria também de saber se o neurocirurgião, por exemplo, trata de hérnia de disco, por exemplo. Essa é uma dúvida muito frequente, inclusive. Há pessoas que acham que só os ortopedistas podem tratar doenças de coluna, mas na verdade eles tratam, mas o neurocirurgião também tem formação para tratar as doenças de coluna, hérnia de disco, protusões discais. O neurocirurgião faz bloqueios na coluna para tratar dor crônica de coluna. O neurocirurgião coloca eletrodo medular para tratar dor crônica de coluna também. Então, alguns neurocirurgiões têm uma especialidade também em coluna e tratam o que a gente chama de doenças de deformidade, que são escolioses congênitas ou adquiridas. Então, o neurocirurgião também é um profissional habilitado para tratar as patologias da coluna, né? A questão de dor crônica na coluna é muito frequente? Sim, é uma das principais causas pelas quais um paciente procura um atendimento médico, é a dor na região lombar, dor de coluna. Então, o neurocirurgião ele tem que estar formado, aprender a dar o diagnóstico, reconhecer essa etiologia, né, para poder fazer o tratamento adequado, né? Doutor Jairo, a dor de cabeça, por exemplo, é sempre um motivo de muita preocupação, né? Mas ela é tratada também, pode ser tratada também pelo neurocirurgião? Pode sim. A dor de cabeça ela é um sintoma extremamente frequente para diversas doenças. Existem as cefaleias que a gente chama de primárias. Essas cefaleias, dentro delas a gente tem a enxaqueca, cefaleia tensional. A gente não encontra uma causa orgânica para elas. Elas não são devido a tumores, sangramento, essas são as cefaleias primárias. Mas a gente tem as cefaleias secundárias e que elas são causadas por problemas neurológicos, como sangramentos, tumores na cabeça, hipertensão intracraniana. Então, quando chega um paciente no consultório com cefaleia, com a dor de cabeça, o neurocirurgião precisa fazer essa triagem inicial, se é uma dor de cabeça de origem primária ou se aquela dor de cabeça ela é secundária a alguma patologia neurológica que precisa ser tratada cirurgicamente, por exemplo. E como dor de cabeça é algo tão comum, muita gente também se automedica. Qual é o perigo nisso? Existe um perigo absurdo nessa automedicação, porque essa dor de cabeça realmente, na maioria das vezes, ela pode ser uma dor de cabeça primária, uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, mas se a pessoa postergar, ela pode estar deixando de receber uma assistência adequada para uma cefaleia primária, para um sangramento intracraniano, por exemplo, que é secundário a um aneurisma que rompeu, por exemplo. Dependendo do tipo de dor de cabeça, a dor de cabeça pode estar associada a um tumor cerebral. Então, o correto mesmo é a pessoa procurar um atendimento médico, né, para tomar medicação direcionada para o seu problema, né? A perda de memória, a confusão mental, ela pode ser tratada pelo neurocirurgião ou ela é tratada pelo neurologista? Na grande maioria das vezes, pelo neurologista, mas veja, você está me falando de sintomas, perda de memória e tal. O neurologista, neurocirurgião, quando recebe um paciente com essa queixa, ele vai fazer uma triagem, vai examinar o paciente, vai ouvir a história completa, pedir algum exame se necessário, como ressonância, por exemplo. Se for identificado que não tem nenhuma doença tratada neurocirurgicamente, quem vai seguir com o paciente é o neurologista, né, para acompanhar essa alteração de memória. Agora, o importante, assim, né, existem doenças onde a gente tem a conjunção dos dois profissionais. Por exemplo, o Parkinson, né? O Parkinson é uma doença extremamente frequente, né? Quem geralmente acompanha o paciente com Parkinson é o neurologista, quem faz o diagnóstico da doença, mas a gente sabe que existem os casos cirúrgicos do Parkinson. Então, o paciente passa um tempo com o neurologista e caso esse paciente parkinsoniano tenha indicação, ele vai para o neurocirurgião para fazer a cirurgia. E aí, no pós-operatório também, acompanhado pelo neurocirurgião e pelo neurologista clínico, que tem um manejo melhor com essas medicações do pós-operatório, retirada de medicação, e o neurocirurgião com as demandas da cirurgia. Interessante.
Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutor Jairo, o distúrbio do sono, por exemplo, ele pode ter razões neurológicas? Sim, sim. O cérebro, ele comanda, inclusive, o sono. O cérebro comanda a temperatura corporal, frequência cardíaca e o sono também. Então, há alterações que podem acontecer no sistema nervoso que podem alterar o que a gente chama de ciclo circadiano do paciente, quando o paciente troca o dia pela noite ou tem realmente uma alteração do sono patológica, né? E a depressão, doutor Jairo? Muita gente, quando pensa em depressão, se pensa em um psicólogo, se pensa também num psiquiatra, mas não se pensa no neurocirurgião. O neurocirurgião tem alguma ferramenta, algum tipo de tratamento que ele também desenvolve no combate à depressão? Onde o neurocirurgião entra nessa questão da abordagem da depressão, ou quando ele recebe o paciente para dar o diagnóstico e encaminha para fazer o tratamento com o psiquiatra, ou então, se esse neurocirurgião ele tem uma formação em estimulação magnética transcraniana. No nosso caso, esse neurocirurgião, eu também tenho essa especialidade e eu posso indicar para os meus pacientes a estimulação magnética transcraniana, que é uma ferramenta excelente para tratar aqueles casos graves de depressão que não melhoraram com medicação, com terapia. Então, aí nesse caso, o paciente vem do psiquiatra para o neurocirurgião, né, para o profissional que tem essa expertise na estimulação magnética transcraniana para tratar esse paciente com a estimulação e tem ótimos resultados. Olha, nesse bate-papo aqui com o neurocirurgião, Dr. Jairo Ângeles, para a gente entender, né, qual é o papel do neurologista e do neurocirurgião. E olha só, né, gente, a quantidade de tratamentos que são possíveis ser realizados pelo neurocirurgião, né, Dr. Jairo? Isso é verdade. Muito bom que a gente pode ajudar muita gente com várias ferramentas. É verdade. Muito obrigada por esse bate-papo conosco Obrigado hoje. pelo convite mais uma vez. Estamos à disposição.